Paz do Senhor a todos os meus amados irmãos. Como nós estamos estudando o livro do Apocalipse, 70 semanas de Daniel. E nós estamos aprendendo coisas aí que a gente nem imaginava, né? Aprender. Eu mesmo estou aprendendo muito, porque a gente tem que estudar, e os irmãos têm, muitos aí têm sabedoria e conhecimento, e a gente vai conversando, a gente vai aprendendo algumas coisas que eu mesmo não sabia, né? E isso é muito, muito bom para nós, né? Estamos aí, vários irmãos com a gente. O Vitor, ô Vitor, tudo bem, Vitor? Vitor Fiorino está com a Fiorilo. Paz, bispo, paz, irmãos, tudo bem? Você está bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Família está bem aí? Paz a todos aí. Amém. Irmã, Deus abençoe. Amanhã eu estou aí na Vila Suíça, hein? Amém. Amém. Estamos aí cultuando ao Senhor e dando-nos glória aí. Ó, que sogra abençoada que eu tenho, bispo. Tá vendo, bispo? Olha, você vê? Vai, Gemo. Isso não é sogra, isso é mãe. Pai, também, sogra. Eu também não tive o que reclamar. A minha falecida sogra, aquilo lá é mais do que uma mãe, né? Foi uma pessoa muito presente na nossa vida, nos ajudou, a irmã Jandira, muito. A gente sente uma falta, né? Uma dor no coração muito grande. Mas vamos tocar no barco, né? Vamos tocando. Senão a gente começa a chorar aqui de novo, né? A Paula está aí também, esposa do Rodrigo. Que bênção, Deus abençoe. Bom, queridos, nós estamos. Irmão Zé Herculano está com a gente aí, professor também. Irmão Zé Herculano, essa aula parece que não chega nunca, hein? O bispo só aumenta cada dia mais. Não, é bom porque está bem detalhado. Aí é bom porque a gente aprende bem. Isso porque ainda, meus irmãos, eu quero aproveitar uma aula lá para frente, porque muita gente não tem entendimento. O inferno, Seol, é a mesma coisa. Onde vai o diabo, vai todo mundo junto. Lá na visão do rico e Lázaro, ali tinha uma divisão entre o Hades e o seio de Abraão e o Hades. O que era o seio de Abraão, o que é o Hades? Então tem uma confusão muito grande aí a respeito de Hades, inferno, Seol. O que é isso? Para onde que vai quando morrer? Então nós vamos, logo que tiver uma aula que dê para a gente encaixar isso, é uma aula muito importante para mim estar explicando para vocês. O que é o lago de fogo? É a mesma coisa do inferno, Seol é uma coisa, outra. Então, é um assunto também que vai abrir nossa mente para entender muito mais as coisas de Deus, né? Então, a gente vai logo intercalando aí no meio para a gente poder aprender isso. O bispo, a gente poderia introduzir isso no final da revista. Terminou a revista, Isso. A gente fala só sobre isso. Só porque e pode também, irmão Zé Herculano, encaixar no trono branco, né? Porque no trono branco vai falar para onde vai todo mundo, né? Então a gente pode encaixar essa lição lá no trono branco, do Seol, aonde que vai. Ô, bispo, vai todo mundo quem, bispo? Pelo amor de Deus, Não, bispo. pelo amor de Deus. Desculpa, todo mundo os outros, bispo. Que isso? Uma colocação equivocada, meu irmão. Ainda bem que você falou aí. Vai quem tiver que ir pro inferno. Eu não vou nada. Né? Negócio que vai todo mundo aí, sai fora. Muito bem. Vai todo mundo, só que uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro. É verdade. Você tá louco. Vai todo Tem que escolher que lado você vai, meu querido. Isso, cabe a gente escolher, mas que vai todo mundo vai. Olha, é importante frisar importante frisar também que eu tenho uma frase, né? Que nós temos o livre-arbítrio, né? Ou seja, você pode fazer o que quiser, N coisas, mas o final são dois, o céu e o inferno. Não tem por onde você escapar disso, né? Vamos lá. Quem está com a Bíblia aí aberta, é bom deixar aberta no capítulo 8 de Apocalipse, que fala os 7 anjos, as 7 trombetas, né? As 4 primeiras trombetas do capítulo 8.
Então, vamos aí no capítulo 8, você deixa a sua Bíblia aberta para nos acompanhar e tirar as dúvidas na própria Bíblia, né? Nós vamos aí, você aí no seu celular ou no... 8 a partir do 6, né, Bíblia? Eu vou começar do capítulo 8 mesmo. Que eu comecei ainda a falar do 7º selo, né? Nós vamos entrar no... O selo nós já falamos até o 7º, então, né? Até o 7º, sim. Isso. Agora nós vamos começar nas trombetas, que é a partir do versículo 6. É o 6, mas eu quero tirar uma dúvida aqui para todos. Acho que muita gente tem dúvida no capítulo 8, logo no começo, né? Então eu gostaria que o Nai preparasse também aí o slide sobre aquele que nós colocamos os 7 selos. Agora nós vamos o juízo de Deus sobre o mundo. Lembra daqueles slides lá, Nai? Sim, estou preparando já, bispo. Isso, nós paramos no 6º e no 7º selo, que foi os últimos, né, da Ilha do Cordeiro. Agora nós vamos no juízo de Deus sobre o mundo, que é continuação, né? Juízo de Deus sobre o mundo, que nós falamos 7 selos, agora é as 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Vamos estudar ela, vamos passar slides, filmes aí, para a gente poder entender. Enquanto o Nai está preparando aí, isso, tá aí, ó. Juízo de Deus sobre o mundo. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 8, que é o que nós vamos ler, e depois o capítulo 15, capítulo 16, que fala das 7 taças. 7 anjos tocam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos. Tem início. A vegetação é queimada, os mares são atingidos pela mortandade dos peixes, rios, fontes de água são prejudicadas, o espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos e atormentam os moradores da terra. A terça parte dos homens morre, né, pela catástrofes terríveis que vai ter, enviadas por Deus. Ó, entenda isso, irmão. Essas calamidades aí, ela não foi enviada pelo anticristo, pelo diabo, não. Olha aqui o texto, né? Olha aqui, ó. A terça parte dos homens morre pela catástrofe, enviadas por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso, que blasfema contra o Criador. Então a gente tem que entender que essas 7 taças, 7 trombetas e 7 selos, ele foi mandado pelo próprio Deus. Então não vai confundir aí achando que essas coisas aí são enviadas pelo diabo, não. Isso daí são a ira de Deus sobre a face da terra, é o juízo, vamos colocar assim, de Deus sobre a humanidade. Amém? Amém. O que me chama a atenção, que eu quero ler, é capítulo 8. Capítulo 8 aí diz a seguinte forma: e havendo aberto o 7º selo, que é o último selo que nós já estudamos, né? Fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E, verso 2, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Olha que interessante. O que me chama a atenção aqui, que é uma coisa interessante para nós aprendermos, que também não vai afetar nossa salvação de forma nenhuma. É só para a gente adquirir um pouquinho mais de conhecimento dentro da Bíblia. Aqui, uma coisa interessante que eu vi nesse capítulo. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Você já estudou um pouquinho sobre isso aí? Que coisa interessante, né? Um céu onde há louvor, adoração, cântico, até a eternidade os anjos adoram o Senhor. Você vê no Velho Testamento, quando se mostra uma parte do céu, que os querubins, arcanjos, serafins vão lá 24 horas dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos.
Agora, nesse capítulo 8, tem um silêncio de meia hora no céu. E agora? Você já imaginou um silêncio no céu de meia hora? O que eu vi um pregador falando, isso é uma piadinha, é uma coisa que não afeta em nada, é uma coisa engraçada. Ele fala assim, meia hora de silêncio no céu, sabe por quê, irmão? Porque não ia ter mulher no céu. Por isso que ficou meia hora em silêncio. Porque a mulher fala. O pastor ele fez uma brincadeira. Ele falou, sabe por que fez meia hora de silêncio? Porque no céu não vai ter mulher. Aí eu brinquei. Ele brincou com isso. Nada a ver, né? Porque diz que mulher fala muito, né? E fala mesmo, graças a Deus, né? Mulher não fala bastante, isso é bom. É só uma brincadeira que ele fez. Esse silêncio no céu, porque mulher não tem mulher no céu. Nada disso. Agora, os irmãos, qual é a opinião que os irmãos acham? Por que houve silêncio no céu por meia hora? Alguém tem alguma opinião? Pode dar opinião, depois o bispo dá dele. Alguém tem alguma opinião a respeito? Porque é interessante, né? Uma coisa, o céu é lugar de louvor, de cântico, de adoração, e de repente, quando vai se abrir o 7º selo, né? Quando abriu já o 7º selo, houve um silêncio de meia hora no céu, né? O que vocês acham? Marcos, pode falar. Eu acho que foi um tipo assim de... Já que o anjo, Deus abriu, foi aberto o livro, né? Os selos, uma referência, né? A que o anjo ia falar. Acho que é isso, mais ou menos. Boa colocação. Mas alguém quer dar uma opinião aí? Mais alguém? Porque tem muita opinião, mas a gente tem que falar assim. A gente não tem nada específico porque houve silêncio. Isso aí é uma dedução nossa, né? É algo que a gente pode, pelo acontecimento que está aqui nesse capítulo, ter uma base só, mas não tem nada assim, escrito do que seria essa meia hora de silêncio. Pode falar, Jefferson. Eu acho que foi pela ausência de anjos no céu. Oi? Ausência de anjos no céu, não foi? Esse silêncio? Eu não ouvi direito, irmão Jefferson, me desculpa. Ausência de anjos no céu, eu acho, silêncio. Também. Uma boa colocação. Bispo, eu vou colocar aqui a minha opinião. Eu penso que... Pode falar, Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Eu penso que algo muito espantoso aconteceu ali, algo que até os anjos se admiraram. Agora, o que acontece ali não é claro, né? Não tá claro na Bíblia, né? Mais alguém? Então, eu sempre na minha concepção, sempre quando eu li essa parte da Bíblia, na minha cabeça veio assim, nossos anjos ficaram tão espantados com o acontecido que no caso eles ficaram até em silêncio. Na minha opinião é isso, o espanto deles. Eu tô com o Rodrigo, sabe? Aquele espanto. Pode falar, certo. Cláudio. Não, era mais ou menos isso também. Que eu acho que eles ficaram apreensivos para saber o que ia acontecer. E essa meia hora, se eu interpreto bem, seria meia hora humana. Isso daí pode ser apenas um fôlego, que é aquele silêncio momentâneo. Tipo, todo mundo parou, o que vai acontecer? Aí daqui a pouco voltou ao normal, entendeu? Por isso que fala meia hora, mas talvez, como o tempo de Deus é totalmente diferente do tempo mortal, então acaba sugerindo meia hora, né? Boa colocação também. Cada um tem as suas opiniões. Eu vou dar uma opinião teológica de vários pastores, cada um tem uma opinião, mas vamos dar algumas para depois você achar aquela que você achar melhor, que encaixa na tua visão, né? Porque, como eu falei, isso daí é uma coisa que não está explicitamente aqui declarada na Bíblia, na palavra, né?
Mas a teologia e os teólogos que estudam bem a Bíblia, eles têm alguns pontos de vista que, a princípio, não são colocações que você fala, isso aí é errado. Não, são colocações que podem ser isso, que são bem colocadas, que eu falei, varia de opiniões, né? Cada um tem uma opinião. Eu vou dar algumas opiniões e vocês aí deduzem aquilo que vocês achar que são mais plausível para esse texto aqui, o silêncio no céu. Bom, primeiro as pessoas dizem que houve um silêncio no céu porque Deus queria ouvir as orações dos santos. Por quê? Porque nesse capítulo você vê que, depois, logo em seguida, né, o Senhor, ele... Quer ver? Capítulo... Isso. Aqui nesse capítulo, logo em seguida, você diz que o Senhor, ele ficou em silêncio para ouvir... Isso é a colocação teológica. Ele ficou em silêncio para ouvir as orações dos santos, né? Essas orações estão a ponto de ser levadas para Deus, e quando os crentes oram, houve um silêncio no céu para que Deus possa escutar esse silêncio de meia hora. Isso são opiniões. A segunda opinião que eles dizem foi um silêncio com uma atitude, igual os irmãos colocaram aí, uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus. Teve aquela pausa, porque o julgamento de Deus nos 7 selos foi terríveis, né? E agora, nas 7 trombetas, quando é aberta o último selo, diz que houve um silêncio de suspense, vamos dizer assim, de julgamento, né? Havia cânticos, adoração, mas de repente, né, os anjos de todo o universo pararam devido à expectativa da abertura do que ia vir para frente, né? Do que haveria para frente. Outros teólogos dizem, deixa eu ver aqui. Eles dizem que o silêncio no céu é fruto de uma solene expectativa, né, do que ia acontecer, como eu falei. Deixa eu ver, outros teólogos dizem assim. Outros teólogos afirmam que o silêncio no céu segue aos terríveis acontecimentos que sucederam na terra antes da segunda vinda do Senhor. Esse silêncio deve ser, igual o irmão está falando aí, eu achei interessante, a ausência dos anjos, pois todos deixaram o céu para acompanhar a volta de Jesus na terra. Então, quem falou? O Jefferson, né? Que falou a respeito disso, que foi alguns irmãos também falaram aí. Outros dizem que é a ausência dos anjos que vieram com a igreja e com Jesus para a volta dele. Isso a teologia diz. Que também pode ser também houve esse silêncio no céu. Então, cada um tem uma opinião sobre esse texto. O que me chama a atenção é que vai haver um silêncio no céu. Se um pronunciamento, uma expectativa, se é porque os anjos e a igreja não estão lá mais e vieram para a volta de Jesus na terra, a gente não sabe disso. Mas que houve e vai haver esse silêncio de meia hora no céu, isso é acontecimento bíblico. Alguém tem mais alguma opinião? Pode se falar aí. Não? Ficam aí com as opiniões. Irmão Jorge. A paz, irmãos. Boa noite. Eu me identifico justamente com essa parte da expectativa diante daquilo que estava para acontecer, irmão. É a parte assim que me cabe da minha interpretação daquilo que me acolhe, assim, né? Seria mais a identidade, assim, né? Dessa via daquilo que os irmãos estudiosos também interpretado, né? Também. Tá certo, tá certo. Isso igual eu falei, irmão Jorge, isso aí é muito de opinião, né?
e que não, graças a Deus, para nós não muda nada, mas é bom a gente, porque às vezes as pessoas perguntam algumas coisas e é bom a gente ter um pouquinho de conhecimento, né? Perfeito. Amém? O Nai está colocando aí, se alguém quiser o livro da revista, é R$5, ele vai passar para o irmão lá e o irmão passa o link para vocês, né? Que é um livro muito bom. Quem tem oportunidade de ler, deve ser em PDF, né? É em PDF, é um arquivo PDF. PDF é tranquilo para você abrir. Você pode ler no celular, pode ler no computador. Isso. Então vamos entrar os sete selos, né? Não, selos nós já abrimos. Opa, vamos para frente. Nós estamos no capítulo As 7 Trombetas, né? As 4 primeiras trombetas são abertas. No capítulo 9 está a 5ª, a 6ª trombeta, né? Depois tem uma pausa, 2 testemunhas, tal, e depois a última trombeta, né? 7ª trombeta, ela já está lá no capítulo 11, que é a última trombeta. Mas nesse intervalo das trombetas, ele fala do livrinho, né? Das 2 testemunhas, que também vai ser falado nas nossas lições, né? Bom, vamos primeiro entrar nas 7 trombetas, que, como eu falei, é a ira de Deus. Interessante, se você notar, irmão, os 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças, elas estão interligadas uma à outra. Como assim, bispo? Porque logo que termina uma, por exemplo, terminou os 7 selos, já entrou as 7 trombetas. Terminou as 7 trombetas, já entrou as 7 taças. Então, são acontecimentos intercalados, são uma série de julgamentos de Deus, né, que são diferentes um do outro, mas são consecutivos. Estão entendendo? São julgamentos que, progressivamente, eles pioram. À medida que vai se abrindo a trombeta, as taças, que é a última, você pode notar que a cada dia, a cada momento, vai piorando, se torna um mais devastador que o outro. 7 selos de uma forma, 7 trombetas é outra, aí depois vem as 7 taças, né? As 7 taças, irmão, já as últimas de Deus, e nas 7 taças, olha, eu estava vendo uma coisa interessante de um teólogo, que ele estava falando que até as 7 trombetas do Apocalipse, o homem ainda teve chance de, vamos dizer, se arrepender. Até nas 7 trombetas aqui do Apocalipse, você vai ver que Deus ainda, ele dá chances para que o homem se arrependa e volte a Deus. Agora, quando vem as 7 taças de Deus, que é últimos, que a teologia chama de 7 flagelos, que é o último, né? Esses 7 últimos 7 taças aí já não tem mais chance nenhuma. Aí já o final de todos os tempos, as 7 taças, até as trombetas tem chance. Depois da trombeta, quando entra as 7 taças, aí já não tem mais salvação. É interessante isso, né? Então você pode ver que a visão das 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos, o juízo de Deus sobre a dureza do coração do homem. Quer dizer, como viu que o homem não tinha mais jeito mesmo, que o homem não se voltava mais para Deus, Deus mandou esse último juízo das 7 taças, porque o coração do homem estava endurecido e não tinha mais chance. Quando houver o ataque aí dessas 7 taças, o homem já não tem mais nenhuma condição de se salvar. Entenderam? Então vamos lá. Sim.
Vamos lá. As 7 trombetas... entenda uma coisa. O objetivo principal dessa série de juízos que Deus manda sobre a face da terra é chamar o homem ao arrependimento. Sempre foi. Deus sempre quis, não quer a morte do ser humano, né? Então, o que Deus faz? Ele mandou esses juízos, né? Para que o homem se arrependesse. Só que quando Deus viu que não tinha mais jeito, nas 7 taças não tem mais condições do homem se restabelecer diante de Deus. Bom, vamos lá. A primeira trombeta que Deus soa aqui, a primeira trombeta, está no capítulo... Aí. Capítulo 8, verso 7, né? O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva, fogo misturado com sangue. Bom, essa primeira trombeta aqui, ela vai ser avassaladora para a humanidade. Porque você vê que as primeiras trombetas pegam uma parte da humanidade. Sempre um terço, um quarto, né, da humanidade. Já as 7 taças, ela pega toda a humanidade. Por isso que eu estou falando que as 7 taças não tem mais jeito. Porque como é que fala? As 7 trombetas, ela pega uma parte da terra só. Não é todo o ser humano, toda a parte terrestre. Pode ver lá. Cai numa parte da terra, num terço da terra. Aí depois, aí não tem mais jeito. Então, a primeira trombeta tocada aqui no capítulo 8, verso 7, você imaginou, irmão, uma tempestade de saraiva? Você sabe o que é saraiva, né? Saraiva não é saravá, não, querido. Saraiva são pedras, né, enormes, que misturada com fogo e sangue. Acho que o ser humano nunca viu isso na face da Terra. Você imaginou uma pedra, tempestade de saraiva, com fogo e sangue, né? Esse desastre vai afligir uma parte da face da terra, né? Note no versículo 7 desse capítulo, que diz a expressão que fala assim, ó, e foram lançadas à terra. Olha que interessante. Você já notou isso aqui, ó? Vamos parar um pouquinho só para... O versículo 7 diz assim, ó, a expressão, e foram lançadas à terra, significa o quê? Que as calamidades são controladas no céu por Deus. Você está entendendo? Essas calamidades, a saraiva e o fogo, foi lançado na terra, está dizendo que foi lançado. Então, quem controla tudo isso, essas calamidades, é o céu, é o próprio Deus. Amém? Então, são, lógico, instrumentos usados na mão do Senhor. Então, essas calamidades que vêm sobre a face da terra são lançadas diretamente do céu, diretamente de Deus. Aí nós vemos a segunda trombeta, que está no verso 8 e verso 9. Aqui João está descrevendo, simbolicamente, uma montanha ardendo, em chama, sendo lançada no mar. Interessante, né? A primeira trombeta de juízo, ela atinge a terra. Agora a segunda trombeta atinge o mar. Olha que coisa terrível essas trombetas do Senhor, né? E 1/3 do mar, olha, eu falei, 1/3 do mar é duramente atingido. Olha, haverá uma mortandade de 1/3 dos seres marinhos e destruição de 1/3 das embarcações. Vai ser algo terrível, né? Isso mostra a destruição que essa segunda trombeta vai fazer. Já a terceira trombeta está no capítulo 8. Está no capítulo 8 de Apocalipse, verso 10 e 11, está dizendo da terceira trombeta. Essa trombeta, o Senhor utiliza as águas doces como instrumento para a destruição do iníquo, né, na face da terra. Você pode ver que a primeira trombeta, a vegetação da terra é seca, na segunda o mar é atingido, e na terceira trombeta
é a vez das águas potáveis. Você já imaginou, irmão? A pessoa ficar sem água na face da terra, uma parte de toda a água potável na face da terra está contaminada, né? Diz que uma estrela vai cair do céu. Você vê aqui, o nome da estrela é absinto, né? É símbolo de coisa. Absinto é coisa amarga, né? Então, Lamentações, capítulo 3 de Lamentações, capítulo 3, 19, fala sobre essa estrela que vai cair na face da terra, e o nome dela é absinto, quer dizer, amargura, vai tirar amarga, vai tirar toda a água potável da face da terra. Vai ser terrível, irmão. Aí, depois de tudo isso, vem a quarta trombeta. Está lá no capítulo 8, no verso 12. Essa quarta trombeta é interessante que 1/3 do sol, olha, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido. Aqui são incluídos todos os males ocasionados pelo funcionamento anormal dos corpos celestes durante a presente era. Você imaginou, irmão? A vegetação, o mar, as águas doces, os astros, serão instrumentos de Deus para anunciar o seu juízo. Eu fico imaginando, nessa quarta trombeta, né, atingir o sol, a lua e as estrelas. Vai ser algo terrível. Aí vem a quinta trombeta. Aqui, você vê que essa quinta trombeta aqui, meu Deus, vai ser aberta a chave do poço do abismo. Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho o que é o abismo, o que é essas coisas, para a gente entender. Uma parte foi dado, né, a chave do poço do abismo. Significa que vai incitar o mal. E esse mal recebeu permissão para fazer com que os demônios assolem a terra com suas operações malignas. Quando você lê esse capítulo aí, vão ser demônios pior do que a morte. Você já pensou, irmãos Herculano? Demônios pior do que a morte? Com uma permissão, logicamente, do Senhor. Então, esses demônios aí, no capítulo 9, depois, da quinta trombeta aí nós vemos que... Olha aqui, capítulo 9, versículo 7. Olha esses demônios, verso 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao cavalo aparelhados para a guerra. Sobre sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro. O seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelo de mulheres. E os seus dentes eram como os leões. Tinha uma couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, com muitos cavalos que correm ao combate. Tinha na cauda semelhante a dos escorpiões, e agrilhões nas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E atacar o homem. Esses demônios vão sair lá do poço do abismo. E a visão de João aqui, você já pensou? Demônios que tinha na cauda semelhante a cauda desses demônios é igual escorpião. Então vai ser algo terrível sobre a face da terra. Aí depois vai ter uma pausa, e no capítulo 11, você pode ver, nós somos no capítulo 9, que é a sexta trombeta, depois nós vamos ter o livrinho e as 2 testemunhas. Depois, só lá no capítulo 11, que volta o flagelo das trombetas, né? Então, essa última trombeta que está no capítulo 11, verso 15 até o 19. E essa trombeta aqui vai ser também de destruição sobre a face da terra. Depois, os irmãos que tiveram um tempinho, a gente não perder muito tempo aqui,
você vai ver que essa 7ª trombeta vai ser a ressurreição dos mortos, né? Daqueles que morreram no Apocalipse, né? Na grande tribulação. Bispo, e essa 7ª trombeta. Pulou a 6ª trombeta? Oi? Pulou a 6ª? Não, a 6ª não pulei. Pulei a 6ª? Pulou. Já estava a 7ª? Então, a 6ª trombeta vai ser a guerra, né? Que vai ter lá a partir do rio Eufrates, né? Que provavelmente seja teologia diz que é Iraque, não sei, não vou discutir, não vou brigar e nem vou interpelar isso, porque vai dar muito pano para manga. Como o Mons Herculano está falando, que a 6ª trombeta, Mons Herculano, ela está no capítulo 9. Está no 9, é isso. Verso 13, do 13 até o 21. Então, são onde vai abrir o abismo, que eu falei, esses demônios vão aparecer, né? Então vai ser terrível. Quando é soltado os 4 anjos lá, os demônios lá. Eles vão vir do abismo, né? Aí onde é esse abismo? O abismo é o inferno? Onde é esse abismo que esses demônios são soltados? É o Hades? É onde o diabo vai ser lançado? É o Seol? Por isso que eu falo que tem que ter esse tipo de estudo, porque a gente entenda cada parte, né? Quando Satanás for lançado no lago de fogo, é lá onde já estão aqueles que não foram salvos, que estão esperando o julgamento, eles estão nesse lugar? Então, a gente tem que ir passo a passo aí para a gente poder entender tudo. Amém? Primeiramente, eu quero dizer aos irmãos, ficou alguma dúvida nessa parte aí? Porque nós vamos passar um filme agora sobre as 7 trombetas, e nós vamos, tudo que eu falei aí, logicamente que eu falei rapidamente, sem a gente fazer uma pausa explícita, muito demorada naquilo que nós falamos, mas é só para os irmãos entender que a grande tribulação vai ser algo muito, muito terrível. Muito terrível. Então é melhor a gente aí lutar, se preparar, porque a coisa não vai ser fácil, né? Então a gente vai estar se preparando aí para não entrar na grande tribulação, não ir para lá. Ficou alguma dúvida nessas trombetas aí? Vocês podem perguntar, viu, meu querido? Tudo tranquilo? Tá tudo certo, bispo. Opa, então tá bom. Que bom. Pastora Noemi está com a gente aí. Pastor que bom a gente Branco saber. tá Então vamos. Agora nós vamos passar aí um pequeno filme para a gente das trombetas, né? Logicamente, é igual eu passei na aula passada dos 7 selos, eu vou passar agora das 7 trombetas. Bem explicadinho cada passo dos acontecimentos das trombetas para você entender bem melhor aí. Vamos lá? Os irmãos viram aí que tudo aquilo que eu falei, a gente vendo isso aí, parece que a gente aprende melhor, né? Então, esses slides aí, eles têm nos ensinado muito, esses vídeos aí, né? E na aula que vem, hoje não vai dar tempo mais, nós vamos já entrar na última parte, que é as 7 taças, né, da ira de Deus, e depois das 7 taças, nós já vamos entrar na próxima lição, né? O Mons Herculano vai estar ministrando a lição. Deixa eu achar meu papel, que está aqui. 2 testemunhos. Isso. É a lição 5, né? As 2 testemunhas nos finais do tempo. Nós vamos estudar essa lição aí, e depois os 144 mil selados, que os testemunhos de Jeová dizem que são eles, né? Será que são eles mesmo? Então nós vamos estar estudando também, que o irmão Nai, presbítero Nai, vai estar aí ministrando também essa lição. E nós vamos indo aí, viu, irmãos?
se você tiver dúvidas e você não, às vezes você tem vergonha de perguntar, pode perguntar no Facebook do Bispo, ou no meu WhatsApp, né? A maioria aí tem meu WhatsApp. Até no próprio chat aqui, no Meet, né? Também, vocês podem perguntar aí, qualquer dúvida que não tem problema. Pode falar, Jefferson. Sumiu o Jefferson? Pra ligar o microfone, né? Senão não dá. Liga o microfone, irmão Jefferson. Bispo, quem são esses que mataram as pessoas na Terra? Eu queria saber, essa parte que eu não entendi. Quem são as pessoas que mataram as pessoas na Terra? Então faz As pessoas que mataram as pessoas? No final, que falou, no final ele fala, das pessoas que mataram as pessoas na Terra. Tem um finalzinho que fala assim aí no filme, no vídeo. Ele está falando sobre o roubo, né? Ele está falando sobre o roubo, sobre a maldade da humanidade. Né? Até o ser humano vai começar... Porque não vai ter água, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Começa a se matar um com o outro, matar os outros para poder roubar. Vai ser coisa terrível. Ali eu creio que seja um exército que foi alimentado os próprios demônios, né? Também. Porque eles vêm montados em cavalos como se fossem com cabeça de leão, quer dizer, é tudo sobrenatural, não é um negócio natural, né? É uma coisa que o ser humano provavelmente nunca viu, né? E precisa ver o que o João viu, porque ele não tinha entendimento de todas as coisas. Eu tinha que ver que ele descreve o cavalo com cabeça de leão e a cauda como uma cobra. Então, era uma coisa que nem o João sabia o que era. É verdade. E eu não quero saber, não. Não, nem a gente. Fora. Mas é importante frisar também, Bispo, que assim, os irmãos estão vendo aí que quem ficar vai ser terrível. Não, é terrível. Então, nós temos que cuidar da nossa alma, para que nós temos a certeza que vamos cumprir isso, mas é bom a gente entender essa parte, porque para nós nos policiarmos cada vez mais, né? Para colocar a nossa vida diante do que Cristo quer, né? E você viu que os primeiros a serem atacados é quem não tem a marca da besta. Né? Você vê. Isso mesmo. Vai ser atacado todos, mas os primeiros que irão sofrer vai ser quem não tiver a marca da besta. É aquele que vem para destruir, né? E fazer, eu acho que assim, mas eles vão querer fazer que esses que não têm a marca coloquem a marca e neguem, né? O próprio Senhor, deve ser dessa forma, né? Eu acho que aí, pelo que eu entendi, acho que aí já não tem mais chance. Já não tem mais jeito, né? Não, aí é punição mesmo, que é para eles que não quiseram a marca da besta. Mas não resolve muito, porque a gente vê que logo ali no final do vídeo, né, que ele mostra, eles vêm e atacam todo mundo. Então, os primeiros vão ser quem não tiver a marca, mas todos vão ser atingidos. Vai ser complicado isso. Mas é por aí, irmão. Às vezes essas lições aí, ela parece ser um pouco complicada, porque fala muito de simbolismo, né? A gente não entende cabeça de leão, tem um rabo, parece escorpião. A gente não sabe como vai ser isso, mas que vai ser algo assim, terrível, vai ser. Então é melhor a gente deixar as coisas em ordem com Deus. Se tem alguma coisa aí que você não está cumprindo nas leis de Deus, começa a cumprir, começa a colocar, como o Senhor falou para o rei lá, né, Ezequias, põe em ordem a tua casa, né? Então vamos colocar em ordem as coisas de Deus, procurar fazer a obra de Deus nessa terra, vamos cultuar, vamos adorar o Senhor, enquanto a gente tem tempo para isso, né? Vamos fazer a obra do Senhor, vamos ofertar, dizimar, amar a igreja, amar os irmãos, amar o pastor, e assim nós vamos colocando as coisas em ordem para a gente ir para o céu, porque, irmão, o inferno... Não, se a grande tribulação é dessa forma, você imagina o inferno eterno. Inferno eterno, eternidade, não tem como voltar mais. É complicado isso, vamos procurar... Reserva para o céu já, né? Vamos fazer uma reserva para o céu,
cumprindo as leis, os mandamentos, as coisas que Deus ordenou, e assim nós estaremos preparados para ir para a eternidade. Não tem água gelada nem ventilador para refrescar, não, né? Querido, não vai ter aguinha gelada. Você vê que lá na parábola do rico e de Lázaro, né? O rico queria que molhasse a ponta para molhar a boca dele com a água, né? De tão terrível que era. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos preparar a nossa vida, vamos cultuar, fazer as vontades de Deus, que Jesus está voltando. Amém? Amém. Amém. Não ficou dúvida? Então, tá tudo. Agora já deu para. Então, tá bom. A aula que vem nós vamos fazer um encerramento com as 7 taças, né? Geralmente com um filminho novamente, para a gente entender melhor, e entrar na outra parte da outra lição. Se der, nós já entramos na lição que vem, no próximo sábado. Já entra nas 7 taças, que não é uma coisa muito, acho que demorada, né? E depois a gente já entramos na outra parte da lição. Meu Deus, hein? A gente fala que vai conseguir entrar, mas chega na hora, a gente tem muita coisa para aprender, né? Muita coisa importante, né? E a gente vai esmiuçando a palavra, né? É muito gostoso aprender de Deus, né? Das coisas de Deus. Mas esse é o intuito desse tipo de aula, entendeu? É você poder se aprofundar mais, não ter uma data específica para terminar a lição. Isso. Justamente por isso, porque é um assunto complicado, é um assunto que dá muita controvérsia entre irmãos, entre teólogos. Muito. E por isso que a gente está, eu até tinha conversado com o bispo Reginaldo, que assim, eu não gostaria de data, eu queria dar uma aula, mas dar uma aula boa, para que vocês entendessem a fundo, tema por tema, se pudesse capítulo por capítulo, para a gente entender esse Apocalipse, e a gente está preparado, entendeu? Essa é a intenção nossa, né? E estamos conseguindo, eu acho, né? Muitos aí já aprenderam, se for para explicar um pouquinho das 70 semanas, dos acontecimentos, a pessoa já tem pelo menos uma base, né? Estou dizendo que você vai saber tudo, vai lembrar de tudo, mas tem uma base para poder, quando for questionado por alguém, você saber se defender, pelo menos, né? Se defender. Que nem depois que passar a lição dos 144 mil, você vai poder já dar uma dialogada com os testemunhos de Jeová aí. Isso, você vai ter uma noção de quem são eles, para você ter uma base bíblica, pelo menos, mesmo que você não saiba conversar, não saiba discutir, mas na tua cabeça você já vai ter um entendimento a respeito desse assunto muito polêmico, né? Que é um assunto polêmico. Você vai ver que parece que não, mas os 144 mil, 2 testemunhas, que parece ser uma coisa bem simples, não, ele é abrangente, são assuntos polêmicos que requer de nós muito entendimento, muito conhecimento para poder falar do assunto, porque senão a gente cai no laço aí. Que testemunhas de Jeová estão tudo por aí para jogar laço nas pessoas, tem que tomar muito cuidado, né? Inclusive, logo nós vamos ter um estudo aí de seitas e heresias, das piores seitas que atacam nós, né? Algumas seitas que a gente aí tem dúvida, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, e tem um monte de seitas aí que são considerados seitas, né? Na teologia, não adianta eles dizer que não são seita. Nós decretamos a eles que eles são seitas. Então, a gente tem que ver os erros teológicos dele, principalmente a Testemunha de Jeová, né? Então, eu dei uma aula uma vez... Acho que é o mais presente, né, bispo? Hoje, né, a Testemunha de Jeová, acho que é o mais presente. É o mais presente. E a gente tem que entender, na Testemunha de Jeová, de onde eles vieram, quem foi o fundador, né, a briga que eles fizeram. Então, tem muita coisa boa para aprender. E nós vamos aprender durante as nossas aulas online, até quando o Senhor nos permitir. Tem os mormons. Os mormons, né? Né? Tem os Illuminatis, né? Que todo mundo tem medo desses bichos aí. Então, os Illuminatis também, né? Que parece que não, mas eles têm um poder muito grande. Então, a gente tem que
saber se defender dessas seitas malignas. Amém, irmão? Fiquem com Deus. Inclusive, se os irmãos quiserem ver, tem uma entrevista daquele Cabo Daciolo no SBT, ele deu uma entrevista para aquele Rodrigo Gentili, se não me engano. Sim. E ele fala muito sobre esse Illuminati aí. É muito importante. É importante a gente saber sobre isso também. É bom. Quando a gente entrar em seitas e heresias, nós vamos passar uma enquete para todos os irmãos, para que vocês escolham as seitas mais desafiantes, mais complicadas, para vocês falar para a gente, ó, eu quero aprender sobre isso, e a gente vai estar aí estudando e mostrando para os irmãos. Amanhã, meus irmãos, amanhã tem culto na Igreja Matriz, no Parque Novo Oratório, Vila Suíça. Amanhã eu estarei ministrando lá na Vila Suíça à noite, e logo em seguida estarei indo para a Matriz para a gente fazer um culto abençoado lá, né? Então nós estamos aí ainda na pandemia, foi provavelmente liberado aqui 70% ou 75% aqui no Grande ABC para cultos presenciais. Então você já pode ir para o culto, meu irmão. Vamos lá, não fique em casa mais não. Vamos, põe máscara, álcool gel e vamos confiar em Deus. Vamos trabalhar aí em prol da obra, ganhar almas, porque Jesus está voltando. Amém? Amém. Algum irmão quer fazer algum comentário? Tem mais alguma dúvida? Boa noite. Então, boa noite, Eli. Boa noite, Bispo. Boa noite, boa noite. Deus abençoe. Fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos, e a aula que vem estamos juntos aí, se Deus assim nos permitir.